Olá, pessoal. A gente vai começar, então, um vídeo sobre intertextualidade. A gente fala que são as vozes do nosso texto, né? E a gente vai trabalhar os tipos de intertextualidade. O que é a intertextualidade? A intertextualidade é esse diálogo que a gente tem entre diferentes textos, em diferentes situações, que acabam se interligando, né, sofrendo essa relação da influência, que muitas vezes podem ser influências a partir de referências implícitas ou explícitas, representadas de diferente maneira. Aqui no seu campo visual, tá vendo? O que é essa intertextualidade? Nós temos aqui os Simpsons, por exemplo, trabalhando, dialogando com uma imagem bastante conhecida, que foi a capa de um disco, né, dos Beatles, cruzando uma avenida nessa tão famosa faixa de pedestres que a gente tem aqui. Então, esse diálogo que a gente tem é uma relação bastante explícita, né? A gente consegue visualizar e observar que há aqui uma informação, por exemplo, que está dialogando com uma outra já existente. Essa relação de intertextualidade, essa construção que a gente tem, ela é bastante presente em letras de música, campanhas publicitárias, né? Quem é que esquece, por exemplo, aquela propaganda do Bombril, 1001 utilidades, cujo representante, o personagem da Bombril, né, o cara que sempre vendia, ele está vestido de Mona Lisa. Então, uma intertextualidade, assim, a gente consegue visualizar ali nas artes plásticas, na dança, enfim, em diferentes manifestações. Acho que a palavra-chave para intertextualidade é essa construção dialogada, dialogar diferentes textos. Agora, como é que eu posso fazer essa intertextualidade, né? A partir de que construções a gente pode fazer? Aqui, por exemplo, tem uma outra representação da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, e depois a Mônica Lisa, do Maurício de Souza, em 1989, uma relação de interferência entre os dois textos. A mais famosa, talvez, das intertextualidades seja essa condição de paródia, de parodiar alguma coisa, né? O que é a paródia? A paródia é uma construção bastante utilizada pelos humoristas, justamente porque uma das características da paródia é essa perversão, é essa crítica, é esse caráter humorístico que às vezes a gente encontra ao parodiar alguma coisa. A paródia na música, por exemplo, ela costuma manter a mesma musicalidade, né, o mesmo ritmo da música, tanto que a gente consegue ouvir aquilo e identificar de quem a gente está vivenciando, mas ela tem um caráter por trás bem forte. Em tempos de quarentena, de gravação, de professores, a gente tem visto muitas paródias, né? Há um ator que tem feito muitas musiquinhas, né, em cima daquela música, por exemplo, do Maquiagem Ok, Celular Ok, Cabelo Ok, né? Uma música que eu até não costumo, não conheço muito, mas tem essa música, e ele fez um tom bastante humorizado em cima disso, onde ele faz uma musiquinha da educação infantil. Então, ele diz lag ok, celular ok, EVA ok, né? Agora vamos todo mundo trocar fralda do Infantil 3. Então, ele faz uma referência em cima disso, humorizada, mas por trás tem uma crítica bastante marcante também com relação à forma em que eu vou parodiar. Eu vou recriar o conteúdo daquele meu texto através dessa informação mais humorizada, né? Aqui eu tenho um exemplo mais centrado, né? Não está em cima dessa condição do humor, mas ele tem um tom crítico bem forte. Então a gente tem aqui o poema, né, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, sem dúvida, eu acho que é uma das canções, um dos poemas que mais fora parodiado. A gente tem Murilo Mendes, a gente tem Carlos Drummond de Andrade fazendo poema em cima desse poema. Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí a gente tem um texto depois do Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia. Você está vendo que eu consigo perceber já no começo que existe
uma referência, uma intertextualidade, um diálogo com um texto já existente, mas ele tem um conteúdo diferente, ele está trabalhando em cima disso daqui, uma condição de crítica com aplicações um pouquinho irônicas, né, que a prof colocou ali do ladinho para vocês. Então, onde cantam gaturamos de Veneza, eu morro sufocado em terra estrangeira, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. Então, a gente tem esse teor crítico em relação a não em relação ao texto original, tá? Mas o conteúdo do texto tem esse teor crítico, independente do que ele vai construir ali dentro, né? Independente do que ele vai abordar com a gente. Aqui também tem uma paródia, tá vendo? Faz referência ao mesmo poema, onde ele diz: minha terra tem Coríntias, onde canto o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Então a gente percebe aqui a ideia do humor, né? Ele já criou uma piadinha em cima de um poema existente. O mesmo nesse daqui, ó. Aqui é uma charge, né? Uma construção, uma tirinha também, né? Mas ele traz essa condição da crítica também. Ele fala assim, ó: Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas vidas mais amores, até aqui tá tudo igual ao original. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Opa, o sabiá sou eu. E essa era a palmeira. Então, uma referência já com relação ao desmatamento, uma crítica, mas eu consigo perceber que ele está dialogando com um texto já existente, está vendo essa pontezinha, esse buscar informações externas e colocar dentro do meu texto essas vozes que o meu texto pode trazer, tá? Então, a paródia, acho que fica bem clara, né? Você pega um texto já existente, trabalha em cima daquele texto, faz uma referência marcante para a gente perceber que ele está dialogando com o texto original, porém, existe ali uma pegada bem forte do humor, da crítica, né? Dessa construção direcionada para uma condição muitas vezes até social, política, né? Política, como eu digo, é no sentido de você analisar o mundo onde você vive. A paráfrase, ela também dialoga com textos existentes. Só que ela faz o quê? Ela pega o mesmo texto e reconta. Ele mantém as ideias originais, tá vendo? Mas muda a estrutura física, ele muda a forma como ele reconta aquela sentença. A gente diz que ela fala a mesma coisa, só que com as tuas próprias palavras. Tanto que a gente diz, eu vou parafrasear Carlos Drummond de Andrade. E aí eu vou usar o mesmo texto, mas você reconta com as tuas palavras. Eu li um texto, sei do que se trata, eu estou contando, passando adiante o que aquele texto está falando, mas eu estou dando as minhas impressões sobre ele, né? Então, aqui, por exemplo, um texto original. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como as de lá. E aí ele vai parafrasear. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, a terra que tem palmeiras onde canto o sabiá. Então ele está fazendo o quê? Falando a mesma coisa do saudosismo, da saudade, né, que ele sente ao ter saído da sua terra original, do lugar onde ele nasceu, o lugar que ele ama, fala com essa saudade toda das belezas naturais que encontrava na terra em que ele nasceu, mas ele está usando isso com as palavras dele, com outra forma. É dizer a mesma coisa, só que a partir da tua visão. Aqui também tem, né, uma paráfrase com relação ao poema O Inútil, foram alunos que daí parafrasearam. Fez o favor de morrer no feriado. Aí olha como ele diz, fez a delicadeza de falecer em um dia de folga. É a mesma coisa, está transmitindo a mesma informação, mas eu não estou fazendo, por exemplo, plágio, que é o que vocês fazem, que deveriam fazer nos trabalhos de vocês. Por exemplo, um trabalho de pesquisa. Se eu estiver escrevendo a mesma coisa que o autor, da mesma forma, copiando o que o autor falou sobre determinado assunto, eu estou plagiando. Agora, quando eu falo as mesmas impressões que o autor teve, mas eu estou usando as minhas palavras
porque eu estou tomando emprestado o pensamento dele e eu estou parafraseando. Então, para não tirar as pessoas do trabalho, para não atrapalhar os indivíduos, de morrer em dia de chuva, de passar mal em dia de tempestade. Claro que aqui tem toda a inocência de alunos, né? A gente não sabe de que turma eles fizeram, mas eles estão seguindo, digamos assim, o mesmo teor, o mesmo conteúdo do poema original, mas a partir das impressões produzidas por eles, né? Então, olha só os dois, que são os mais importantes para a gente por enquanto: paródia e paráfrase. Os dois dialogam com textos já existentes. A paródia, ela mantém a estrutura, mantém o ritmo, a musicalidade, mas ela vai subverter o texto, ela vai trabalhar aquilo ali com humor, com sarcasmo, com ironia, com crítica. A paráfrase vai fazer o quê? Manter a mesma ideia, mas vai mexer na estrutura, porque ele vai escrever com as palavras dele. Não tem crítica, não tem sarcasmo, não tem humor, não tem nenhuma analogia de